Bom, gente, agora então eu vou chamar a Vanusa Santana. Ela trabalha no Credi. A Vanusa ela tem bacharel em Sistemas de Informação pela FATEC. E em 2013, ela é mestre em Engenharia da Computação pelo IPT, em 2019, e tem trabalhado há mais de 10 anos desenvolvendo sistemas para o mercado financeiro. Trabalhou ativamente em projetos para criar, migrar, melhorar e integrar sistemas. É interessada principalmente em Big Data, qualidade de dados, mineração de dados, aprendizado de máquina e engenharia de software. Então, eu tenho muito orgulho de chamar aqui para contar um pouquinho da história dela para a gente, a Vanusa. Vanusa, bola contigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Bom dia. Opa, bom dia, Bom dia. Bom dia. Bom dia. Joia. Bom dia. Pessoal, eu estou com dois monitores aqui, tá? Então, de vez em quando eu olhar aqui para o lado, mas eu estou aqui com vocês, tá? Quero dizer que eu estou, assim, muito feliz. É demais estar aqui hoje com vocês. Estou super animada para a gente bater esse papo, né? Quero também agradecer uma semana, um fim de semana aí chuvoso, de frio, e todo mundo acordando para a gente compartilhar essas experiências. E a minha ideia hoje aqui é contar realmente umas histórias para vocês e principalmente qual foram os aprendizados que eu tive aí ao longo dessa jornada, tá bom? Então, para a gente começar aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tentaram conquistar uma pessoa? Sim. Olha, sim, né? Todo mundo já. Não vamos falar a verdade, né, gente? Não, sem vergonha aqui, né? E você sabe que eu e meu marido, né? Eu sou casada, a gente, assim, tem uma parceria super legal, né? Faz tudo junto, aquele casal que anda até com a roupa combinandinho, sabe? Tudo isso. E tem sempre aquela sua tia no Natal que pergunta assim, menina, conta pra mim, como que você conheceu fulano, né? Como foi que ele te conquistou, né? E aí eu falo assim, o William me conquistou com uma goiaba. E aí a pessoa me olha assim com aquela cara, eu não sei se ela tá esperando que eu fale uma coisa assim, um chocolate, uma carta, alguma coisa mais romântica, porque geralmente ela fica um pouco decepcionada, mas primeiro assim, que eu achei um cuidado muito terno, realmente essa história é real de quando o William me deu a goiaba na faculdade, porque ele podia realmente ter parado e comprado alguma coisa, mas eu achei um cuidado terno, sabe? Da pessoa acordar de manhã e falar assim, vou levar uma goiaba para a Vanusa. E aquilo, gente, era um pouco mais do que uma goiaba. Aquela goiaba, ela me levou lá para minha história, lá na minha infância, porque quem costumava me trazer goiabas era o meu pai. Eu sou uma pessoa de uma família muito pobre, né? Eu tive uma infância muito difícil e meu pai, né, que sustentava 3 filhos com um salário mínimo, a gente muitas vezes sobrevivia das sobras que ele trazia da empresa, né? Então, lá na empresa dele tinha um refeitório e aí eu lembro quando eu era criança, né, que às vezes ele trazia pão, às vezes ele trazia até o bife do almoço dele dentro do pão. E essa coisa da goiaba, para mim, era muito impactante, né? Porque há 30 anos atrás, onde a gente morava, era assim, né? Um matagal. E aí tinham pés de várias coisas. E aí no caminho, né, para a estação de trem, tinha um pé de goiaba. Então, às vezes, ele trazia as goiabas para eu comer. E eu acabo lembrando disso. Mas, assim, e não fiquem achando que meu pai, né, ele passava por tudo isso porque ele não se esforçava, né? O meu pai, ele é a pessoa mais esforçada que eu já conheci, mas ele, infelizmente, né, ele foi obrigado a sair da escola na 4ª série, né, foi uma vítima aí do trabalho infantil nos campos, que é uma realidade brasileira, e a gente acabou passando muitos perrengues por conta de todo esse contexto, né, eu era aquela criança que sobrevivia com muitas doações, né, tinha um córrego lá perto da minha casa, a gente ia lá, o pessoal jogava algumas coisas fora, a gente pegava isso, né, brinquedo, madeira, então a gente sobrevivia muito dessa maneira. A nossa família, gente, ela começou a respirar um pouco mais, né, na dificuldade financeira que a gente tinha, quando mudou uma empresa, né, para perto da casa lá dos meus pais, e minha mãe começou a pegar uns serviços para fazer em casa, né? Então ela ficava lá 24 horas por dia, né, fazendo aquele trabalho artesanal, mas aí a gente finalmente conseguiu, né, respirar e já não faltava mais as coisas em casa, tá? Só que aí, né, foi março de 98, um dia de março de 98, eu acordei e eu percebi que eu estava com umas crises de dores muito fortes e eu não comecei a perder alguns movimentos. E aí os dias foram passando e eu fui, assim, piorando.
E aí o que aconteceu foi que minha mãe começou a me levar de um médico para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. E depois de alguns meses, quando eu já tinha perdido muitos movimentos, né, um médico acabou descobrindo que eu estava com uma doença autoimune, que não era muito comum na minha idade, mas infelizmente tinha acontecido. E daí, dos 10 aos 18 anos, foi assim, um desafio gigantesco, galera, porque estava naquela fase escolar, né, mas a minha rotina era medicamentos, hospitais, a minha escola não era acessível, né, e por conta dessa doença eu acabei adquirindo uma deficiência no quadril, algumas deficiências também nos braços, e aí eu não conseguia muitas vezes ir para a escola, né? Aí eu tinha uns anjos na minha vida, né? Uns professores que mandavam conteúdo, né, em casa para eu poder não ficar tão atrasada na escola. Agora, sim, apesar, né, de muitas vezes o meu médico, né, me atestar para ficar em casa, não fica achando que eu ficava em casa dormindo, não, né? Eu sou uma pessoa que sempre adorei estudar, adorava ler. Aí minha mãe, ela ia na biblioteca municipal da escola, né, e na escola também, e aí ela trazia os livros para mim, eu ficava estudando em casa, então eu adorava isso, né? Quando foi, eu tinha 18 anos já, né, aí eu tive uma grande reviravolta na minha vida. Eu fui convidada, né, para fazer parte de um tratamento experimental, que hoje é tecnologia de ponta no tratamento da doença que eu tenho, e aquilo mudou a minha vida radicalmente. Em poucos meses eu estava remissa do meu problema de saúde. Então, de lá para cá, eu nunca mais adquiri novas lesões, novas deficiências, né? Ainda tenho as deficiências adquiridas ao longo desse período, mas, assim, minha vida mudou radicalmente depois daquele tratamento. Só que aí, né, os desafios na vida, gente, eles vão mudando, né? Eu me vi com 21 anos de idade. Eu trabalhava numa loja, eu ganhava R$ 537. E eu tinha muitos sonhos. Eu queria algo a mais. Eu queria mudar de vida, eu queria ter uma carreira, eu queria ter possibilidades, sabe? E aí, só que assim, com o meu salário e ajudando em casa, eu não teria condições de pagar uma faculdade. E aí, o que eu fiz? Eu vou ter que passar numa faculdade pública, gratuita. Aí, na época, a editora Ática, né, ela tinha lançado uma série de livros chamada Novo Ensino Médio, que era um livro, assim, que ele era um livro grosso, assim, que para cada matéria, ele tinha como se fosse os 3 anos do ensino médio em um único livro. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, comprei um de cada, né? Eu gastei R$ 440, eu lembro até hoje da notinha. E aí, o que eu fazia? Chegava da loja, né, umas 8 da noite, ficava até 2, 3 da manhã estudando. Consegui passar de primeira no vestibular da FATEC. Aí, quando eu cheguei lá no meu primeiro dia do vestibular, fiquei assim, foi um dia péssimo, sinceramente, para mim, porque eu me vi, gente, com uma sala que era praticamente toda masculina. Eu nunca tinha feito curso de Word na vida. E eu estava numa faculdade de computação. Então, eu escutava os meus colegas de trabalho, de escola, melhor, e eles falavam de programação, eles falavam de certificação, e eu não fazia a menor ideia do que é aquilo. E eu fiquei desesperada, né? Porque eu tinha 21 anos e eu falava assim, como é que eu vou conseguir, né, correr atrás? Será que algum dia eu vou conseguir trabalhar com tecnologia? Né? Era essa a pergunta que eu me fazia. E aí, o que eu fiz, gente? Arregacei as mangas e fui para a biblioteca mais uma vez, é claro. Correr atrás do prejuízo. Estudava. Aí fazia mini curso online para entender melhor a matéria e me dedicava e tudo aquilo. Acreditem, eu fiz 4 anos de sistemas de informação, não peguei nenhuma DP. Acabei até virando monitora da área de engenharia de software. Daí, né, eu estava 1 ano e meio, mais ou menos, na faculdade e recebi a entrevista, o convite para trabalhar no Credit Suisse, né? Eu lembro que quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, filha, e aí, como é que foi lá a entrevista? Aí eu falei assim, mãe, o banco, porque lugar lá não é para mim, não. O lugar lá é muito chique. O lugar lá é muito chique para mim. Mas, assim, para minha surpresa, né? Uns 2 ou 3 dias depois, eles ligaram para mim dizendo que eu tinha o perfil para a vaga e me oferecendo a vaga de estágio. E depois que eu entrei no Credit Suisse, gente, tudo aconteceu na minha vida, né? É uma empresa maravilhosa que me deu um monte de oportunidades. Eu comecei como estagiária, aí eu fui efetivada, aí eu fui promovida. E durante todo esse tempo lá, hoje eu sou responsável pelos sistemas da área de pagamento e pelos sistemas de câmbio. É um trabalho, assim,
bastante dinâmico, né? Então, hora eu estou conversando com as pessoas sobre o requisito, hora eu estou programando, hora eu estou gerenciando os projetos, né? Também, ultimamente, né, ajudando a recrutar novos talentos, gerir o pessoal. Então, muita coisa boa aconteceu para mim quando eu entrei lá. E aí, né, depois de um tempo, né, como eu comentei com vocês, adoro estudar, resolvi prestar para o mestrado no IPT, onde eu me vi chorando na frente de uma goiaba. Foi basicamente isso, né? E vocês conseguem perceber, gente, não era uma goiaba, né? Era a minha história de vida ali na minha frente, né? Aquilo para mim foi muito tocante, né? E quando eu olho para tudo isso, né? Eu acho que foi uma jornada de muitos aprendizados, gente. Mas eu separei 3 aqui que eu gostaria de comentar com vocês, tá? A primeira, eu acho que o grande diferencial na minha vida foi que eu abracei os desafios, sabe? Eu acho assim que todos vocês têm uma história de vida. Eu não sei exatamente o que está acontecendo na vida de vocês, mas ou vocês estão com um familiar doente, ou vocês mesmos estão doentes, né? Ou uma situação financeira difícil, né? Ou a própria autocobrança pessoal. Só que a gente tem uma escolha, né? As oportunidades, eu não vou dizer para você que elas são iguais nesse país, né? Não é fácil uma mulher, né, com deficiência, né, pobre, que estudou em faculdade, em escola pública, tá aqui hoje falando com vocês, né, onde eu tô. Mas eu acho que a grande pergunta, gente, é o que vocês fazem com isso, né? A gente pode ficar triste, né, sem esperança, achar que não vai dar certo, ou a gente pode se manter positivo e falar assim, não, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vamos tentar. Eu posso deixar minha dor passar por cima de mim, né? Ou eu posso aceitar e entender que isso faz parte, né? Faz parte do processo de evolução da gente. A gente pode aprender, né, com esses nossos desafios, ao invés de desistir, né? Um outro ponto importante, gente, eu acho que isso é muito importante, ainda mais nesse mundo de internet que a gente está vivendo agora, né? Não se compare com as pessoas. A gente pode ter pessoas para nos inspirar. Tem muitas pessoas que me inspiram. Mas cada pessoa, ela tem a sua história de vida, ela tem as suas experiências, elas não têm as mesmas experiências que a gente, né? Então, só para vocês saberem, né, aquelas pessoas, né, que eu achava, né, os meus colegas da faculdade, acreditem, uma grande parte não concluiu a faculdade, né? Por quê? Porque foi para outros objetivos, porque não gostou de TI, porque decidiu priorizar outra coisa e depois voltou, sabe? Então, não fica achando assim, porque eu tô velho para tentar, porque não vai dar tempo, né? Porque a gente nunca tá velho para começar a correr atrás dos nossos sonhos, né? Olha para mim, né? Eu tinha 23 anos quando eu entrei no Credit Suisse, né? 21. Então, às vezes a gente olha assim, mas o meu amigo, o meu vizinho, ele tem 17 anos, já tá na faculdade, e eu tô aqui, ainda não entrei. Ele tem a história de vida dele, né? Então, nunca é tarde para a gente começar, né? Então, acreditem em vocês. E o terceiro ensinamento que eu acho importante um professor me disse que preparo, ele vem antes da oportunidade. E não se engane, é sempre nessa ordem, tá? Então, se a gente não está preparado, a gente não consegue aproveitar as oportunidades. Muitas vezes na minha vida, eu ficava me perguntando se valia a pena eu estar fazendo alguma coisa, porque às vezes acontece assim, mas ninguém tá vendo isso que eu tô fazendo, eu tô aqui, né, de noite, de madrugada, estudando, ninguém tá vendo. Mas você tá vendo, é a sua construção, né, é a sua história, né, tudo na minha vida foi assim, né, na faculdade eu sempre aproveitava, assim, as oportunidades de participar da semana de tecnologia, participava de um curso e aproveitava os livros que estavam na biblioteca. Aí eu fiz iniciação científica na faculdade, e isso me abriu porta para outras coisas, vocês conseguem entender, né? Quando eu entrei no Credit Suisse, eu não tinha nenhuma experiência com tecnologia antes, mas eu vinha com, que se fala, né, um portfólio de projetos, né, com estudo, com coisas que eu já estava me preparando, né? A iniciação científica foi importante para eu conseguir entrar no mestrado. O mestrado também me trouxe outras oportunidades, né? Hoje eu acho que é um privilégio, né, de poder dar aula numa das melhores universidades do país, conseguir trazer minha pesquisa para fora do Brasil. São tudo coisas que vieram com preparo ao longo do tempo. Então, para mim, foi muito importante entender, né, que todas essas conquistas na minha vida, elas vieram por meio da tecnologia, tá? Se eu for falar para vocês, né,
também aí uma coisa, né? Às vezes a gente entra em tecnologia e eu acho que é uma área, assim, maravilhosa, porque, para mim, ela é uma área que acolhe todos os perfis. Então, se você falar... Ela é muito versátil. Se você falar assim, Vanusa, eu acho que eu não gosto de programar. Mas você pode trabalhar com requisitos, você pode trabalhar com projetos, você pode trabalhar com processos de negócio. Vanusa, eu acho que eu tenho um perfil mais técnico. Você pode trabalhar com arquitetura, com infraestrutura, com redes. Então, é uma área, assim, linda, né? Porque ela acolhe todas as pessoas, ela é muito versátil, né? E tem muita oportunidade. Tem espaço para todo mundo. E para a gente fechar aqui, né? Já que a gente falou muito de goiabas, né, hoje, tem um ditado que ele fala assim, né? Que goiaba em beira de estrada, ou tá verde, ou tá bichada. Então, gente, pensa no sonho de vocês. Não tô falando só do sonho profissional, não, tá? O sonho que vocês têm na vida de vocês. Esse sonho, ele envolve trabalho, ele envolve dedicação, é sacrifício, superar os obstáculos que vão vindo aí ao longo da jornada. Mas para a gente colher, a gente precisa plantar, né? E conhecimento, eu acho que é essa sementinha. Acredite, às vezes demora, mas dá frutos, tá? Quero agradecer muito a atenção de vocês e dizer que eu estou à disposição, e não estou falando isso apenas por educação. Estou no LinkedIn como Vanusa Santana. Vocês podem me adicionar lá, me mandam uma mensagem, o que eu puder ajudar vocês na vida, vocês têm uma amiga para ajudar vocês, tá? Muito obrigado, Proanos.